Vamos orar, colocar nossas vidas diante de Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, para refletirmos e aprendermos na Tua palavra. Vem ficar com cada um de nós, abençoa os nossos corações, as nossas mentes, e que o aprendizado da Tua palavra transforme as nossas ações, transforme o nosso comportamento, transforme o nosso caráter. Que sejamos cada dia mais parecidas contigo, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Abram a palavra do Senhor no Salmo 139. Então vamos lá. Acompanhando a leitura da palavra aí. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim será noite, se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos, não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se depois de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Salmo que é bastante conhecido, né? Salmo 139, onde o salmista apresenta o modo como Deus nos fez, né? Então ele expressa aí o modo assombrosamente maravilhoso como Deus nos fez. E o título da nossa lição é o que você e Deus pensam a seu respeito. Por isso que eu coloquei duas perguntinhas aqui.
A primeira delas, como Deus me vê, e a segunda, como eu me vejo. Pastora, mas eu conheço a palavra, eu me vejo como Deus me vê. Não. A gente não se vê como Deus nos vê. O dia que a gente conseguir realmente nos ver como Deus nos vê, a gente está no estágio de perfeição cristã, porque a gente tem várias percepções a respeito da gente, projeções, imagens que a gente acha que sabe a nosso respeito, mas que, na verdade, elas não são aquilo que realmente é. E aí, a nossa lição, os autores, eles sugeriram para a gente assistir um vídeo a respeito de 3 conceitos, 3 ideias importantes para entender, primeiro, como é a minha visão, como eu me vejo, que são os conceitos de autoconceito, autoestima, não é? E autoimagem. Tem diferença. O que é autoimagem, o que é autoestima, e o que é autoimagem, autoconceito e autoestima. Isso. Tá? Porque às vezes a gente acha que é tudo parecido. Pode ir, mas o que ela falou já nos ajuda ali, Porque o que ela aponta com da questão da nossa autoestima, e da nossa autoimagem, porque tudo isso aqui, autoconceito, autoimagem, autoestima, são coisas interiores, é o que ela disse. Autoconceito está relacionada com quem eu sou, com quem eu acho que eu sou. E a autoestima e a autoimagem, de certa forma, também. Só que as pessoas, como ela disse ali, nós temos imperfeições, coisas que a gente precisa trabalhar no nosso temperamento, no nosso sentimento, dentro de nós, nas nossas emoções, no nosso caráter, não é? E, às vezes, a gente joga isso para quê? Para a questão da imagem, porque é lógico que, para algumas pessoas, o que vai ser mais fácil de fazer? Investir numa terapia, investir num autoconhecimento, ou ir lá e pedir para arrumar o nariz, pedir para arrumar a boca, pedir para... Então, a pessoa ela joga para o exterior aquilo que precisa ser tratado no interior. Então, mesmo ela fazendo a cirurgia da correção externa, ela não fica satisfeita, ela não fica feliz. Por quê? Porque ela não trabalhou o interior. Então, é algo que fica ligado. Então, é muito interessante, gente, porque... quando a gente olha para o Salmo 139, a gente vai ver aqui, depois no decorrer, eu quero trabalhar isso com calma, porque é uma lição muito importante. Eu creio que a gente investe pouquíssimo na nossa... quando eu falo a gente, eu falo o povo, porque eu invisto no meu autoconhecimento há muitos anos. Agora, as pessoas, elas não querem se confrontar com as suas coisas interiores, com seus traumas, com seus medos, e até com, às vezes, falhas de caráter, uma tendência que eu tenho para coisa fácil que não é pela lei, uma tendência a cortar caminhos, sei lá, são várias as questões aí que a gente poderia colocar que estão relacionadas com o nosso caráter. E a gente vê um monte de gente mexendo no externo, Então, no Brasil, o Brasil é o país que mais faz cirurgia plástica no mundo. Aí muitos falam, não, é porque é um país tropical, como diz o poeta, um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Beleza, tudo isso é verdade. Um país onde as pessoas mostram muito o corpo, porque é um país quente, Mas, o que ela está falando ali é justamente de pessoas que procuram consultório, que procuram, que chegam num estado de insatisfação tão grande, porque isso vai crescendo. E isso gera o quê? Gera depressão, gera problemas sérios.
Tem muita gente que se mata por causa disso, né? Então, são assuntos sérios. E a lição, o objetivo dela é mostrar, através do Salmo 139, o que Deus tem para nós, o que Deus pensou para nós quando Ele disse, quando Ele nos fez, né? Então, o salmista, ele mostra para nós o que Deus, como Deus nos vê. Lembrando, gente, ela falou uma coisa ali que é muito interessante, e que eu sempre converso com a minha mãe sobre isso. Eu estou falando com a minha mãe porque a gente conversa muito sobre essa questão de estética. Às vezes, você tem um gosto pessoal, e você tem aquele gosto, é seu. E você acha que o outro tem que ser igual e que o seu gosto é o melhor, porque você gosta. E, na verdade, não é. O modo como a gente se vê, que a gente vê o outro, é diferente do jeito do outro. Então, a gente tem dificuldade em olhar, não é? E perceber o outro. Mas isso, por que a gente tem essa dificuldade? Justamente porque a gente tem coisas internas que a gente precisa trabalhar. Essas coisas internas fazem a gente projetar no outro essas coisas. Não é? Oi? Coisas que não foram resolvidas, coisas que, às vezes, a gente vai deixando passar desapercebido, né? Vai deixando pela vida. Porque, assim, eu também sei, né? Pastora, tudo bem. Só que, assim, tratar o interior, né, não é algo fácil, não é algo tão acessível ainda, infelizmente. Então, você precisa querer. Até pelo serviço público, se você for um psicólogo, um terapeuta, tal, você tem que ter vontade, porque você tem que ficar numa fila, tem que passar por uma triagem. E tem que quebrar esse paradigma, essa ideia que a gente tem de que psicólogo é para a pessoa que está com problema, né, mental ou louco. Isso aqui, gente, isso já foi, né? E nem se fala mais, né, de questão de loucura. As pessoas que têm transtornos mentais, elas vão ao psiquiatra para tratarem e poderem... Tudo isso é para quê? Para poder viver melhor, para poder viver em sociedade, para poder ter... A pessoa também ter uma qualidade de vida boa. Então, tudo isso está relacionado. Psicólogo é para ajudar você no seu autoconhecimento. Alguém que, de forma imparcial, alguém que não tem vínculo emocional com você, que não te conhece, que vai ouvir aquilo que você acha que conhece de você e que vai trabalhando a sua fala. Você mesma que vai, na verdade, é um autotratamento, porque é você que se trata pelo aquilo que você está falando. O profissional só maneja, né? Então, quando a pessoa chega para você e fala assim, não vou em psicólogo, o psicólogo fica dando conselho, essa pessoa, primeiro, nunca foi em psicólogo, e essa pessoa não sabe, não conhece o trabalho do psicólogo, porque o psicólogo não dá conselho, né? O que o psicólogo faz, a psicóloga, é fazer algumas intervenções quando necessário. Mas eu diria que, sei lá, 95% do trabalho de autoconhecimento é a autoescuta, né? Você vai lá e você vai falando as suas coisas e você vai escutando e aquilo vai fazendo você... Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não têm com quem se abrir de modo total mesmo, falar o que realmente... Por quê? Se você fala, por mais que você seja amigo de alguém, vai ter um limite. Vai ter uma coisa que você vai... eu nunca vou ter coragem de falar para um amigo, ou para a mãe, ou para o pai, coisas que estão muito no seu íntimo. Você não vai falar, né? Vai, né? Exatamente. O profissional não faz isso. Porque se você falar, né, para algum parente ou para um amigo, eu falo, nossa, Déia, ela vai se tratar, que você tá ruim, está doente, né? Então, isso o que é? Julgamento. Então, o profissional não faz isso. Se fizer, é um mau profissional. Porque, e como em todas as áreas, tem bons e maus profissionais. Aí sim, você
né, tem que fazer uma escolha correta, você tem que observar se o profissional, né, ou a profissional é bom, mas tudo bem, isso aí é uma outra coisa. O que ela está dizendo ali é a respeito da gente buscar isso. Como que a gente consegue também? O que ajuda, né? A nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E aí, Deus ele completa essa obra, né? Porque, gente, então, às vezes as pessoas falam assim, não, mas a pessoa está pondo a fé na psicologia, né? na ciência. Não, não é isso. É que através de um trabalho de autoconhecimento, eu consigo melhorar o meu relacionamento, muitas vezes até o meu relacionamento com Deus. Porque o que acontece? Nós projetamos os nossos relacionamentos em Deus. Então, a gente acha que Deus vai punir porque as pessoas punem. Você acha que Deus vai castigar porque as pessoas castigam. Você acha que Deus vai julgar porque as pessoas julgam. Porque mesmo você falando da boca para fora, porque você conhece a palavra, né? Que Deus não nos julga da forma como os homens fazem, dentro de você, você tem isso. Porque é da sua humanidade, né? Tanto é que quando o homem pecou lá no Éden, quando Adão pecou, a primeira coisa que a consciência do pecado traz, que a culpa traz, que daí já é um trabalho que ele, né, tinha que fazer ali de autoconhecimento, então a primeira coisa que ele faz, ele se fecha e ele se esconde. E vem a consciência do quê? Da nudez, que faz o quê? O que é a nudez ali? A consciência da nudez. Que ele tem que se esconder. A vergonha. Aí Deus, por que você está se escondendo? Você nunca fez isso? Claro que Deus sabia. Né? Aqui no Salmo diz que Deus tem os nossos dias contados antes da gente nascer. Né? Mas o que acontece? Que é o pecado. Então, veja que tem muitas coisas aí que precisam ser trabalhadas através do nosso do autoconceito, quem nós somos. Aí aquilo que você falou, Seara, a gente não pode pensar de si nem além, nem a quem. Né? Então, a gente não pode se achar a última bolacha do pacote, mas também não pode se achar a miséria do mundo. Nem uma coisa nem outra. E aí Deus, ele vai tratando a gente como? No nosso relacionamento com ele. Através da oração, através da meditação na palavra, através da leitura de bons livros, através dos sermões, através da escola dominical, através de vídeos, né, de artigos, através das pessoas, através da comunhão, não é? Deus vai tratando a gente, né? Ele vai moldando a gente, porque Jesus viveu no meio das pessoas, Jesus se relacionava com as pessoas, né? E ele ensinava as pessoas como que elas tinham que trabalhar. Então, Jesus encontra com Maria Madalena, uma mulher que tinha tido uma vida de devassidão, de pecado, né? Um monte de coisa. E quando ele encontra com ela, primeiro ele chama ela pelo nome e ele vai tratar da mente. É muito interessante na série, né, The Chosen, que Jesus, nessa cena onde ele expulsa, né, onde ele repreende os espíritos que estavam na Maria Madalena, que eram 7, né? Ele não faz nenhum tipo de... A cena é muito bonita, porque ele chega, ele chama ela pelo nome. Vem aqui, Yasmin, um pouquinho. Ele chega, chama ela pelo nome, ele olha para ela, né, e ele põe a mão na cabeça dela. Ele põe a mão na cabeça dela, e quando ele tira a mão, ela está liberta. É uma cena muito linda. Por quê? Porque eu acho que representa muito essa questão da mente. Então, assim, ele vai ali, porque onde é que acontece a conversão? O que Paulo fala? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a gente, né,
deixa de cuidar da mente da gente. Então, a gente quer os benefícios de Deus, a gente quer as bênçãos de Jesus, mas a gente não quer se transformar na nossa mente. A gente não quer, não é? Eu fico pensando que muitos se relacionam com Deus só para Ele fazer. Então, só lembra de Deus na hora de orar para pedir alguma coisa. Senhor, sara o meu familiar que está morrendo. Senhor, sara a minha dor de barriga. Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Senhor, tudo isso faz parte, conversar com Deus faz. Mas se aproximar de Deus só por isso, não é isso que Deus quer. Deus não é para isso. Deus não é o nosso, né? Ele não é o nosso, muito pelo contrário. Digamos assim, né? Por quê? Muito pelo contrário. Porque Ele nos fortalece com a presença do Espírito Santo dele, para que a gente passe pelas situações da vida com fé, com firmeza, com caráter, sem nos corromper, sem rompermos com aquilo que Ele deseja que nós sejamos, cumprindo os propósitos dele. Então, vai totalmente o contrário disso aí. Vai vir a bênção? Vai vir a resposta? Sim, sempre vai vir. Não do jeito que a gente quer, não do jeito que a gente pensa, mas segundo a vontade perfeita, boa e agradável dele. Tá? Então, e tem muita gente que se aproxima de Deus só para isso, aí Deus responde de forma negativa para a pessoa, né? E então a pessoa, não, eu não vou me relacionar com Deus porque eu estava lá com, né, meu parente morrendo, eu estava lá de tal jeito, eu pedi para ele e a pessoa morreu. Não, ou a pessoa morreu, a pessoa foi para o hospital, ou eu perdi o emprego. Mas não é assim que funciona. O homem adâmico, o homem sem Deus, o homem que ainda não passou por conversão, e é uma tendência da nossa humanidade, a gente precisa vigiar, mesmo convertido, a nossa tendência é querer requerer de Deus direitos que a gente não tem. A gente não tem mérito para ficar requerendo coisas de Deus, determinando coisas para Deus. A gente foi feito, nós fomos feitos filhos de Deus, mediante o quê? A graça, a misericórdia infinita que Ele tem sobre nós. É isso que nos dá, a graça dele. Então, a gente não tem. Então, veja que, mesmo antes da gente entrar no texto, mesmo antes da gente avaliar, e eu quero fazer isso mesmo de forma devagar, porque eu acho que dar todo esse contexto para entender bem essas relações dentro de nós, quando a gente olhar o texto tem mais profundidade para a gente. Então, a gente pode, até a minha ideia é fazer mesmo em duas, eu pensei em fazer em duas lições, em duas partes, em 2 domingos. Por quê? Porque eu acho isso aqui muito importante. Eu acho que o povo nunca ouviu falar tanto de Deus. O povo ouve falar de Deus, há pregações sobre Deus, sobre Jesus, em muitos lugares. Eu creio que para nós aqui no Ocidente, na América Latina, nunca a gente teve tanto esse acesso. Em contrapartida, a gente continua havendo violência, continua havendo muita guerra de todas as ordens, exatamente. Mas o que acontece então, Que as pessoas elas estão ouvindo, mas não estão ouvindo, Elas estão escutando, mas não estão ouvindo, ou vice-versa. Tem uma diferença, entre escutar e ouvir, Então, o ato, que nem eu falo para meus alunos, a diferença da leitura e da leitura. Eu falo, como assim, professora? Eu posso ter o ato de ler. Então, eu tenho uma execução, que é ler. Objetivo, dialogar sobre autoestima e afirmar o amor de Deus como fonte para a nossa autovalorização. Ok, eu li as palavras. É uma parte da leitura. Mas tem a outra leitura que tem a ver com o quê? Com a compreensão e a interpretação disso que a gente está lendo. Compreensão é diferente de interpretação. Na compreensão,
Eu tenho que saber exatamente o que o autor quis dizer. O que ele quer. Na interpretação, eu tenho uma abertura para colocar aquilo que eu entendi. Tá? Por isso que quando a gente estudava, agora não vem mais, mas antes os livros, nós todos aqui somos mais ou menos na mesma faixa, vinha assim, interpretação, compreensão e interpretação do texto, não é? Agora vem separado, não vem mais daquele jeito. Mas é isso, compreensão é uma coisa, interpretação é outra. Então, veja, quando a gente lê, então, quando a gente faz alguma coisa, essas ações, elas têm amplo sentido. Tem sempre sentidos práticos e sentidos também interiores, tanto do ponto de vista emocional, do ponto de vista de nós conosco mesmo, e espiritual, que é com Deus. Mas, se você conseguir interligar, você vai ver que você consegue ser tratado. Houve na história da igreja, no movimento chamado... E até hoje tem muito essa terminologia, nós mesmos usamos essa terminologia, da cura interior. Tem irmãos, Adelaide, por exemplo, que trabalhou no Ministério de Oração durante muitos anos. Ela trabalhou muito com essa questão de cura interior, porque na década de 90, 2000, houve um movimento muito grande, autores como David Simmons e vários outros, que trabalhavam essa questão da cura interior. Mas, entendendo, olhando para essa lição hoje, olhando para isso que a gente está falando, para o que a gente precisa também acessar de recursos para a gente cuidar da nossa autoestima, a gente vê que, por exemplo, essa lição é uma lição de cura interior, que nos motiva a cura interior. Na verdade, a cura interior sempre esteve presente e está presente na Bíblia o tempo todo. Então, a cura interior, ela está presente quando Paulo diz, renovai-vos, apresentar-vos diante de Deus com o voto culto racional, tal, e o quê? Permitam-se ser renovados na sua mente, não se conformem com esse mundo, permitam-se ser renovados por Deus. Então, não se conformar com o mundo, o que é? Não é somente eu bater de frente, mas é eu não colocar na minha mente e no meu coração os conceitos que o mundo prega. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. E o perdão é um aspecto essencial no cristianismo. Ele é, assim, imprescindível, né? Porque a partir do perdão, a minha autoimagem, o meu autoconceito, a minha autoestima se estabelece. Não só o meu perdão com o outro, como comigo. Sim. Então, isso é o despertamento, né? E o que a gente busca, Jaci, é que a gente tenha, então, uma estabilidade, né?
uma estabilidade espiritual. O que é isso? Uma vez aprendido, não mais esquecido. Então, você vai aprender e você vai viver isso. Então, você não vai ficar em altos e baixos. Você vai, né? Essa questão de ficar estável não quer dizer que num dia você não vai estar triste, num dia você não vai ter raiva, num dia... A questão é como você vai permitir a ação do Espírito Santo trabalhar isso em você. Porque o Espírito Santo, ele mostra, a palavra diz que o Espírito Santo convence a gente do pecado. Certo? Se o Espírito Santo convence a gente do pecado, ele diz para a gente, né? Olha, e essa é a diferença de quando você não é convertido e de quando você é convertido. Porque as situações vão continuar aparecendo na sua vida, você vai continuar vivendo da mesma forma, só que você tem agora o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele fala. Não é assim. Né? Olha, limpa esse coração, libera o perdão. Olha, livra essa pessoa desse jugo. Olha, é momentâneo. Então, ele vai trabalhando isso. Né? E é uma coisa interessante, porque é um peso que é tirado de você. Não é questão de esquecer. Né? Porque as pessoas falam, a gente não sofre uma lavagem cerebral, e é muito importante que seja assim, porque senão não teria proveito. Então, Deus, ele lava a minha mente assim, ele limpa, eu esqueço de tudo, mas daí eu não vou trabalhar isso. Não. A questão é que eu não esqueço, mas eu não sinto mais, eu não ressinto mais, eu não me magoo mais com aquilo. Aquilo está liberado, aquilo está tratado. E a minha lembrança faz com que eu compartilhe com o Alexandre. Olha, Alexandre, o Alexandre vem trazer algo para mim e fala: Alexandre, eu passei uma situação assim, eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu sei exatamente o que você está passando. E, olha, é assim mesmo, a gente se sente assim, mas, olha, eu te falo, por experiência própria, que foi assim, assim, assim. Aí ele vai, nossa, é mesmo, Andréia. Então, eu vou buscar. Nossa, né, foi boa a sua palavra. Por isso que a gente não esquece. Porque a gente tem que ser bênção para o outro. Né? A gente tem que fazer bem para o outro. Então, por isso, a gente tem que se apropriar totalmente da forma como Deus nos vê, aquilo que Ele, né, prepara para nós, né, aquilo que Ele deseja de nós. E só para a gente dar uma fechada, eu nem entrei na lição, nem entrei na parte bíblica, porque esse salmo, ele é um salmo maravilhoso. A gente vai voltar nele no próximo domingo. Porque ele é um salmo, ele está subdividido, a lição tem aí as subdivisões. Né? Depois eu posso até passar no grupo da igreja, né? Porque tem uns que ainda não estão com a lição. Né? E eu posso passar as subdivisões desse salmo. Por quê? Porque a gente tem que ver com calma, sabe? Aquele prato que a gente tem que... Né? Uma vez, minha mãe sempre lembra disso. Como que é o nome do filho do pastor José mesmo? Falou aqui para você, da comida lá? Que você tem que comer devagar. Como que é o nome dele? Esqueci o nome. Espera aí. Não é James? Como que era o nome dele? A menina era a Laís. A moça era a Laís. E o cara é... Ai, meu Deus. Ele imitava o Elvis. Cadê a Adriana? A Adriana que é boa de... É Pablo. Bom, é que eu não gosto, eu gosto de se lembrar. Eu não gosto de falar. Mas o filho do Técio. Né? Técio. Então, o Técio, ele é bem, né, gordinho. E aí ele fala assim, eu como devagar, né, para absorver, né, eu mastigo 30 vezes, não sei quantas vezes lá, para eu tirar tudo, né, a vitamina do alimento. E minha mãe ficava dando risada, falando, nossa, mas
né? Mas é gordo como que pode, né? Se ele mastigar devagar, mesmo a fome passa, né? Mas não parece que ele é gordinho, né? Que gordinho quer comer mais, é que a gente entende. Mas o que acontece isso? Por que eu estou falando isso? Essa lição, nossa, é assim, é para a gente ir comendo aos poucos, né? Então, hoje a gente falou só sobre a questão mesmo prática e de entendimento que a gente tem que ter para poder entrar no texto, que é essa questão do autoconceito, da autoimagem, da autoestima, né? Como que está? E avaliar durante a semana, né? Como que está o meu autoconceito, né? A minha autoimagem, como eu me vejo? Quem é a Andréia? Como a Andréia acha né, pensa que os outros a veem? Não é? Com certeza, gente, eu tenho muitas experiências de que eu não sou vista da forma como eu me vejo. Né? Os meus alunos, por exemplo, eles me veem, eu estava comentando com meu pai essa semana, como alguém da idade deles. Né? Essa semana, uma sala, no 8º ano, o meu aluno falou assim para mim, Cleide, professora, para que time a senhora torce? Eu falei assim, olha, eu não torço para nenhum time. Ah, é seu marido. Aí eu falei assim, eu não tenho marido. Aí ele falou assim, seu filho. Aí as outras que já me conhecem, mas a professora não tem filho, Lucas. Aí eu falei, aí ele falou, não, a professora não tem filho, não tem marido, não tem filho. Falei, não, eu sou livre. Aí ela disse, a professora é livre. Começaram a gritar. A professora é livre, Eba, livre. É alguém como nós, não tem compromisso com ninguém, entende? Eles se colocam no mesmo, me colocaram, gente, com 52, eles me colocam dele. Por quê? Porque o jeito que eles me veem, por causa do meu tratamento, da minha linguagem com eles, o tratamento. Né? Eu tenho idade para ser vó deles. Tem vó lá mais nova do que eu. Né? Mas veja, então não é a ideia que eu vejo às vezes dele, porque eu sou professora de língua portuguesa, eu sou uma professora exigente, eu sou chata, gente. Aqui vocês me conhecem como professora. Se vocês me acham chata como pastora, se vocês me vissem como professora, vocês vão gostar. Mas assim, o que acontece? Eu sempre falo para eles o porquê de eu estar fazendo aquilo. Eu sempre explico. Então, o que na minha cabeça, como funciona? Que eu achei que eu era uma chata. Que eu achei que como eu sou uma professora exigente, que eles não me veem dessa forma. E, na verdade, não é. Eles me veem como um igual. Entendem como a gente se vê diferente? Olha só, como a gente se vê diferente. Né? Então, isso se aplica em todos os grupos. Se aplica, às vezes, até a própria família, que é o nosso grupo mais íntimo. Às vezes, a gente acha que a família vê a gente de uma forma, a família não vê a gente da forma que a gente entende. Né? Ou no nosso trabalho, como eu falei, então, eu tenho um relacionamento com os meus alunos. Aí eu passei também uma situação com um colega. Estávamos tomando café. Aí a Rafaela, professora de geografia, veio me oferecer um casadinho, falou assim, pega aí, pastora, porque você é abençoada, come primeiro, para a gente ver, a pastora vai comer primeiro. Né? Aí o Thomas falou assim, você é pastora? De verdade? Eu falei assim, como assim pastora de verdade? Eu não tenho cara de pastora. Né? Eu não tenho cara de pastora. Aí a coordenadora falou, sim, você nunca viu ela cantando né, e tocando? Né? Aí ela falou assim, eu nunca te vi pregando. Eu falei, vou mandar um vídeo para você me ver pregando. Então, assim, as pessoas têm imagem da gente, eu também. Por que eles me veem como pastora? Porque eu não sou alguém que fica ali falando versículo bíblico todo o tempo, mas eu sou alguém que está ali para escutar. Então, ele vê que eu sempre estou conversando com alguém, eu estou sempre escutando alguém, mas eu não tenho aquele estereótipo. Né? Estereótipo de pastor. Né? O que eles acham que é pastor? Edir Macedo ou Malafaia? É o estereótipo, porque é o que a mídia, infelizmente, passa. Né?
Uhum. Sim. 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 Exatamente. É isso, pai. A proposta é essa. É como eu disse, né? Davi ele não tinha psicólogo, não tinha ciência de psicologia, não tinha, né, os tratamentos que a gente tem hoje, os acessos humanos. Então ele tem um perfeito, mas ele já entende, né? Porque ele se relaciona com Deus. Por isso que eu disse que uma coisa ajuda a outra. Hoje nós temos mecanismos para nos entender da forma humana. E tudo vem do quê? Do nosso relacionamento com Deus. Porque se a gente não se relaciona com Deus, primeiro a gente não vai ter nem a consciência de que a gente precisa de uma ajuda na nossa alma, que a gente precisa de uma ajuda no nosso caráter, que a gente precisa buscar ajuda. Como a gente busca? Porque a questão aí, e eu acho que vocês me entendem, até porque eu sempre falo isso, quando eu falo, né, dessa questão da psicologia ou da terapia, eu sempre falo no mesmo pé que para outros lugares do meu corpo. Então, se eu estou com meu dente doendo, eu vou na dentista. Se eu estou com a minha mente perturbada, eu vou no psiquiatra. Se eu estou com o meu pé doendo, eu vou no ortopedista. Né? Então, é isso. Mas nos Salmos, né, Davi, ele tem um pleno relacionamento mesmo. Não é à toa que é chamado o homem segundo o coração de Deus. Né? Sim. Porque é o desvio. É. Sim, não. Hum, então. É. Eu vejo assim, pai, que a ciência ela está a serviço de Deus. Agora, eu concordo com a primeira parte, quando o senhor diz que aquilo que acontece com a gente, né, é porque a gente não trabalha algumas coisas, raiz de pecado, pecado da falta de perdão, pecado. Aí sim, nesse sentido eu concordo. Mas não concordo, não enxergo assim. Por exemplo, eu faço terapia há muitos anos, vocês sabem disso, não conto para ninguém. Não substitui, né? Então eu tenho meu relacionamento com Deus, a terapia me ensinou, ela me ensinou a me ver de uma maneira melhor, né? E aí eu consigo me enxergar melhor como filha e receber de Deus aquilo que Ele tem para mim. Então, no meu caso, me ajuda, né? Porque eu consigo aplicar aquilo melhor. Mesma coisa, eu vejo a psicologia, a terapia, como um processo muito pedagógico. É como eu vou lá ensinar o meu aluno na compreensão de um texto. Né? Sim.
sim, sim. Não tem. Sim. Terapia, sim. 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 Esse trabalho. Sim, é um trabalho, sim. 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 Não é ruim, não, creio, é bom. É. Não dá mesmo, não dá conselho. É. Sim. Sim. Não, é. Sim. 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 Não, é. Sim. Sim. Não, tem muita gente. Não, sim. Tem muita gente. Eu entendi o que o senhor falou. É, tem muita gente. Sim, ela existe porque esse afastamento ocorre. Ela existe por causa disso. Sim, né? Porque houve e há, né, essa necessidade. Né, que a gente falou, né? Eu te falei antes, né? É, o psicólogo não dá conselho. O psicólogo não é aconselhador, né? Você se cura pela sua escuta. Você mesmo que vai falando e você vai elaborar, o que chama de elaboração, né? Você elabora, né? E aí tem várias questões aí, tem a linha do psicólogo, tem psicólogo que trabalha com associação, para você pensar. E isso, e exatamente, pai, a Lilian falou uma coisa de fazer pensar, que é um espaço, a gente podia pensar assim, né, Li? Que é um espaço onde a gente consegue pensar sobre nós mesmos, porque a nossa vida é muito corrida, né? A nossa vida é muito corrida. E aí vai acumulando esse acúmulo de coisas, de sentimentos, de coisas mal resolvidas. Quando a gente fala mal resolvida, a gente não está fazendo julgamento se é ruim, se é bom. Não foi resolvido. Quando eu falo mal resolvido, é o que não foi resolvido. E que implica hoje na minha vida, que me causa angústia, que me causa tristeza. Então, umas tristezas que a gente não sabe de onde vem, umas angústias que a gente não sabe de onde vem, tem em algum lugar, vem de algum lugar. Não tem como não vir de algum lugar, não ter um. Né? É isso, ajuda. Né? Mas, realmente, o relacionamento. E aí, entendam bem, o relacionamento de Deus com Deus não é substituído por nenhuma outra coisa. Né? Sim. Sim, é isso. Sim, sim, sim. Também é assim. É. É, o, é um facilitador. Como o professor é um facilitador, pastor é um facilitador. Por quê? Por que você não entende tudo que tem na Bíblia? Porque necessita de várias coisas. Tem técnica, tem instrumental para a gente poder tirar o melhor da Bíblia como revelação. Não é? Então, a pessoa que é leiga, às vezes ela não vai entender mesmo. Aí eu vou dizer, olha, lá no original, quando ele fala, né? Olha, Senhor, tu me sondas e me conhece. Então, vai lá no original, o hebraico, tá assim, assim, tal palavra. Olha, a gente tem que verificar que mesmo nas nossas traduções, às vezes algumas traduções levam a gente para entendimento equivocado. Tem que comparar,
né? Então, o pastor faz isso. Exatamente. O psicólogo, a psicóloga faz isso também. Um bom, ainda falei aqui, né, da questão do profissional. É lógico que tem, como em todas as outras profissões, bons e maus profissionais. Profissionais éticos, profissionais meia boca, né? Sim, eu lembro. E como eu faço terapia, eu não fiquei com ciúme da terapeuta. Porque até isso acontece, né? Porque não, como assim? Você vai se abrir com, né? Vai se abrir com uma pessoa que nunca viu, né? Porque, né? Às vezes o esposo, nossa, amor, você não pode se abrir comigo, você tem que pagar uma pessoa, ou a mãe ou o pai. Nossa, mas você paga uma pessoa para falar com você, né? Mas para a gente não é uma relação de pagar. Aliás, para mim não é um pagamento, é um investimento que eu faço no meu autoconhecimento, na minha, né, O Alexandre também já, né, passou um pouquinho também. Né? Uhum. Sim. Sim. Com isso. Exatamente. Sim. Sim. É isso mesmo. Exato. 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 Sim. 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 É isso. Uhum. Sim. Sim. Então, exatamente. Só reconhecendo fazer nada, né? Exatamente. Até porque você aprende a ler o outro e a respeitar o outro. Então, não é porque uma coisa não é importante para mim que eu tenho que passar por cima do outro. Ah, não, isso não faz diferença para mim, então você que lide com isso. Não, não é assim. Né? Então, a terapia ajuda você a trabalhar isso. Como que eu faço? Eu sou respondão. Né? Como que eu vou... Né? O que ser respondão implica na sua vida total. Então, a gente vai trabalhando. Né, gente? Então, é um assunto super interessante. Tá? Na semana que vem, a gente vai trabalhar o texto bíblico, tá? E as aplicações que o texto bíblico traz para a gente. Porque hoje a gente ficou só na conversa terapêutica aqui, né? A respeito do conceito de autoconhecimento, autoimagem e autoestima. A gente viu que são 3 coisas diferentes. Tá? Se vocês quiserem, durante a semana também, né, ver outros vídeos, né? Tem pessoas bem interessantes de ver aí, né, para esses conceitos aí ficarem mais, tá? E volto a dizer, é claro que tudo isso é para quê? Quanto mais eu busco e eu vejo a mão de Deus em tudo isso, eu tenho plena convicção que a minha terapeuta é uma pessoa usada por Deus para me fazer ajudar, né, nesse processo de me fazer uma pessoa melhor, que é o objetivo que eu tenho, de ser cada dia mais semelhante a Cristo. Eu tenho plena convicção que ela é usada por Deus para isso, né? Então, assim, como vocês também, como cada um de vocês na minha vida, cada pessoa que tem na minha vida, eu creio que são pessoas usadas por Deus para me tornar alguém melhor, alguém que precisa olhar para aspectos, né, para questões, e que precisa, né? Então, assim, que Deus nos abençoe, né, e nos ajude.
E que a gente não tenha mesmo, sabe? Você pode fazer escolha, tá? Eu respeito totalmente. Ah, pastora, sei lá, não curto, não gosto desse negócio de terapia. Eu vou respeitar. Agora, não saia por aí distribuindo ideia, né, equivocada. Não gosta, tudo bem, é uma escolha. Como eu não gosto de algumas coisas. Agora, né? Daí é sair, que nem tem um monte de crente que fica falando. Por isso que, às vezes, os crentes são vistos como pessoas que não têm conhecimento, como pessoas que têm a mente fechada, como pessoas, né, desculpa a palavra, né, que usam muito hoje, o gado, levado pelos outros. Por isso. Porque tem crente que acha que é fé. Dizer assim, ele fica falando um monte de grosseria, um monte de besteira, sem conhecimento. Não pode. Então, sim, 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 sim. Ela entendeu mal, sim. Não, é verdade. E outra coisa que o senhor está falando, aquilo que Jesus falou, no mundo tereis aflição. A gente falou no começo. Qual é o nosso desafio? Né? Não é viver essa felicidade pregada aí, né? A todo custo, a todo tempo. Isso não existe, gente. 100%, né? O que é a vida de fé? Vida de fé não é essa vida ufanista, vitoriosa, que eu tenho vitória o tempo todo. Vida de fé é passar pelo vale da sombra da morte, permanecendo firme. Não temereis, o teu cajado, né? A tua vara me consola. O cajado, que é o, né? E a vara, né? Eles são símbolos do quê? De correção. O que o pastor faz com a vara? Tum, e puxa a ovelha. Né? Então, assim, o cajado e a vara são instrumentos de correção. Né? Cajado é o guia, né? E a varinha é da correção. Tá? Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus.